Nas profundezas da terra de Montana, o túmulo de uma criança detinha o poder de mudar a história. Não se tratava apenas de ossos antigos. Era uma bomba genética. Quando os cientistas finalmente decodificaram o DNA desse bebê de 12.900 anos, descobriram uma verdade tão profunda que tornou os livros didáticos obsoletos da noite para o dia. Uma única fonte misteriosa para todos os povos indígenas da América já era algo surpreendente, mas você não vai acreditar aonde esse rastro genético levou ou o que ele revela sobre a rapidez com que eles conquistaram um continente. É uma história que, para dizer o mínimo, é inacreditável. A criança que detinha a chave. Em 1968, num dia frio no sul de Montana, 2 operários da construção civil estavam escavando arenito na base de um afloramento rochoso. Eles não procuravam nada de especial, apenas faziam seu trabalho, mas seus equipamentos logo encontraram algo em comum. Enterrados a apenas 1,8 metro de profundidade, estavam os frágeis restos mortais de uma criança. Essa descoberta poderia facilmente ter sido descartada ou esquecida no tempo. Em vez disso, tornou-se a pista mais importante para solucionar o maior mistério da pré-história americana. Quem foram os primeiros americanos e de onde vieram? O sítio arqueológico, hoje conhecido como Sítio Anzac, era diferente de tudo o que já se tinha visto. Os ossos pertenciam a um menino com idade entre 1 e 2 anos. Mas foi o que o enterrou que deixou os arqueólogos perplexos. Ele estava cercado por mais de 100 ferramentas antigas, todas primorosamente trabalhadas em pedra e chifre. Não eram apenas pontas de flecha simples, eram pontas de lança esculpidas e ferramentas especializadas feitas em um estilo muito peculiar. Os cientistas imediatamente reconheceram os artefatos como pertencentes ao povo Clovis, uma cultura há muito considerada a primeira a povoar a América do Norte. Os próprios artefatos eram um tesouro, a maior coleção de ferramentas Clovis já encontrada em um só lugar. Mas havia algo mais. Algo profundamente pessoal e misterioso sobre esse sepultamento. Os ossos da criança e as ferramentas estavam todos cobertos por uma espessa camada de ocre vermelho brilhante, um tipo de minério de ferro em pó. Estamos falando de uma quantidade enorme. Mais de 13 quilos foram cuidadosamente espalhados sobre o menino. Nas culturas antigas, o ocre vermelho era um material sagrado, frequentemente simbolizando a vida, o sangue e o renascimento. Este não era um simples enterro. Era uma cerimônia profundamente espiritual. Alguém, há quase 13.000 anos, amou essa criança o suficiente para lhe proporcionar uma das despedidas mais elaboradas que se possa imaginar. O que ninguém lhe conta é que esse ato de amor acabaria reverberando através do tempo, permitindo que a ciência moderna respondesse a perguntas que aqueles povos antigos jamais poderiam ter imaginado. Durante décadas, a criança de Anzig, como ficou conhecida, foi uma peça importante, porém frustrante, do quebra-cabeça. Os artefatos confirmam que o povo Clovis estava em Montana há cerca de 12.900 anos. Eles eram caçadores experientes, capazes de abater mamutes e outros megapôneis com suas pontas de lança caneladas características. Muitas pessoas são fascinadas pela teoria dos Clovis, que argumentava que esses caçadores de animais de grande porte foram a primeira e única onda migratória para as Américas. Mas nem tudo é o que parece. Havia perguntas persistentes. De onde vieram os povos Clovis? E como conseguiram se espalhar por 2 continentes inteiros, do Canadá ao Chile, em um piscar de olhos? Os ossos da criança Anzac continham as respostas, mas por 40 anos, a tecnologia para interpretá-los simplesmente não existia. O esqueleto permaneceu em um museu, uma testemunha silenciosa de um mundo perdido. Os cientistas sabiam da sua importância, mas não faziam ideia de que continha um código genético que iria abalar completamente tudo o que pensavam saber. Essa criança não era apenas um membro da cultura Clovis. Ela estava prestes a se tornar a mensageira deles para o futuro. Mas decifrar essa mensagem era um desafio quase impossível. O DNA era antigo e fragmentado. A chocante verdade contida no DNA. No início dos anos 2000, um novo campo científico estava em plena expansão. Análise de DNA. A antigo.
Os cientistas agora conseguiam extrair minúsculos fragmentos de material genético de organismos mortos há muito tempo e remontá-los. Para dizer o mínimo, isso era revolucionário. De repente, eles tinham uma máquina do tempo que podia observar diretamente a biologia do passado. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pelo renomado geneticista dinamarquês Skoa Willers, voltou sua atenção para uma criança Anzac. Eles sabiam que, se conseguissem sequenciar seu genoma, não estariam estudando apenas um indivíduo. Estariam observando um retrato de toda a população fundadora das Américas. O processo era incrivelmente delicado. Extrair DNA de ossos com quase 13 milênios não é tarefa fácil. O DNA está fragmentado em milhões de minúsculos pedaços e fortemente contaminado com material genético proveniente de bactérias do solo e até mesmo das pessoas que manusearam os ossos ao longo dos anos. O que muitos ignoraram foi a enorme dificuldade dessa tarefa. É como tentar remontar um único livro destruído de uma biblioteca que passou por um terremoto e uma inundação. Mas, usando tecnologia de ponta, a equipe isolou meticulosamente o DNA autêntico do menino e começou a ler seu código genético. Quando os resultados finalmente chegaram, foram impressionantes. A primeira coisa que a equipe confirmou foi a ancestralidade do menino. Seu DNA mostrou que ele era inequivocamente aparentado com povos antigos da Sibéria. Isso refutou algumas teorias mais mirabolantes, como a hipótese solutriana, que afirmava que os primeiros americanos eram, na verdade, antigos europeus que atravessaram o Atlântico. A criança Anzic provou de uma vez por todas que os ancestrais dos nativos americanos vieram da Ásia, através da ponte terrestre que outrora ligava a Sibéria ao Alasca. Essa foi uma grande confirmação, mas não a maior surpresa. A verdadeira bomba ainda estava por vir. A equipe então comparou o genoma da criança Anzac com o DNA de povos indígenas modernos. Foi aí que a história deixou de ser um artigo acadêmico e se transformou em uma manchete que reescreveu a história. Eles descobriram que o DNA da criança Anzac era mais semelhante ao de todos os nativos americanos modernos do que ao de qualquer outra população na Terra. Dos Cri no Canadá aos Maias, no México, e até os Mapuche, no Chile, todos os indígenas analisados compartilhavam uma ligação genética direta e inegável com aquele garotinho de Montana. De fato, os cientistas estimaram que impressionantes 80% de todos os povos nativos das Américas, do Norte, Central e do Sul, são descendentes diretos da família imediata do menino Anzac, seu clã. Os 20% restantes eram ainda mais aparentados a ele do que a qualquer outro grupo. Isso era inacreditável. Significava que o povo Clovis não era apenas um dos primeiros grupos nas Américas. Eles eram os ancestrais diretos de quase todos. Eles eram, em essência, os pais fundadores de todo um hemisfério. O DNA mitocondrial específico do menino, uma linhagem chamada D, 4H3A, é tão raro hoje em dia que é encontrado em menos de 1% dos nativos americanos. No entanto, sua presença em seu genoma ancestral provou que se tratava de uma linhagem fundadora, que migrou para o sul e se ramificou em centenas de nações e tribos. O menino Anzac não era apenas um membro de uma cultura perdida. Ele era um ancestral direto, um tataravô de milhares de pessoas vivas hoje. A descoberta pintou um novo e impressionante quadro de uma única migração unificada que varreu os continentes. Mas essa revelação levantou uma questão ainda maior. Como um grupo de pessoas conseguiu realizar tal feito? Uma única família ocupa um hemisfério, o DNA da criança Anzac não apenas conectou os pontos, como redesenhou todo o mapa do passado. A mensagem central era clara e inegável. As Américas não foram povoadas por múltiplas ondas distintas de povos diferentes ao longo de dezenas de milhares de anos, como alguns argumentavam. Em vez disso, foram povoadas por um único grupo fundador. Os ancestrais da criança Anzac, que migrou para o sul a partir da ponte terrestre de Bering com incrível velocidade. Esse grupo se dividiu em dois ramos principais. Um deles daria origem a povos como os abascanos, no norte. O outro,
O ramo da criança Anzac povoaria o restante da América do Norte e toda a América do Sul. Isso refutou completamente o modelo Clovis First. Veja bem, essa teoria não estava totalmente errada, mas estava incompleta. O povo Clovis foi a primeira cultura amplamente difundida, mas o DNA mostrou que eles não eram um grupo estático que simplesmente caçava mamutes na América do Norte. Eles faziam parte de uma expansão dinâmica e massiva. Os dados genéticos sugerem que, após a travessia para a América, essa população fundadora permaneceu por alguns milhares de anos em Bindia, a terra que hoje está submersa entre o Alasca e a Sibéria. Durante esse período de estagnação em Bindia, seu DNA tornou-se único. Então, há cerca de 15 mil anos, as camadas de gelo que cobriam o Canadá começaram a derreter, abrindo um corredor para o sul, e eles o atravessaram. A velocidade de sua expansão é, para dizer o mínimo, um dos fatores mais impressionantes da história da humanidade. Evidências arqueológicas e genéticas sugerem que, em apenas 1000 a 2000 anos, esses povos se espalharam do Alasca até o extremo sul do Chile, uma jornada de mais de 10 mil quilômetros. Pense nisso. É uma taxa de expansão de pelo menos 8 a 16 quilômetros por ano, através de um território desconhecido, repleto de predadores gigantescos e uma paisagem completamente estranha. Eles eram mestres exploradores e adaptadores, colonizando 2 continentes mais rapidamente do que qualquer outro grupo humano jamais havia colonizado novas terras. Essa descoberta também ajudou a esclarecer sítios arqueológicos controversos. Durante anos, sítios como Monte Verde, no Chile, que datavam de mais de 14.500 anos atrás, mais antigos do que qualquer sítio Clovis na América do Norte, foram descartados por muitos cientistas. Como era possível que houvesse pessoas no sul do Chile antes mesmo de chegarem ao Texas? O genoma ANZIC forneceu a resposta. A migração ocorreu tão rapidamente que as pessoas poderiam ter chegado ao extremo sul quase assim que se estabeleceram no norte. Os primeiros americanos não apenas caminhavam, eles corriam. O que muitos ignoraram foi como essa única descoberta pôs fim a décadas de intenso debate acadêmico. Ela forneceu uma teoria unificadora. Os diferentes formatos de crânios encontrados na América do Norte e do Sul, que alguns usavam para argumentar a favor de diferentes populações fundadoras, foram agora explicados pela simples deriva genética ao longo de milhares de anos dentro de uma única população relacionada. O DNA da criança Anzac foi a pedra de Roseta que permitiu aos cientistas finalmente desvendar a história do passado. E era a história de uma única árvore genealógica com muitos ramos. A ciência estava definida, mas a história do próprio menino Anzac estava longe de terminar. Este menino ancestral tinha uma última jornada a fazer, uma jornada para casa que suscitaria uma controvérsia moderna. O legado de Anzac I. As revelações científicas do genoma do menino Anzac foram um triunfo, mas também levantaram profundas questões éticas. De quem era essa história para ser contada? Durante décadas, cientistas estudaram restos mortais de nativos americanos, muitas vezes sem o consentimento ou mesmo o conhecimento de seus descendentes vivos. Muitas pessoas são apaixonadas pelo progresso científico, mas o que ninguém menciona é o custo humano. Para muitos povos indígenas, desenterrar e analisar os ossos de seus ancestrais é uma profunda violação de suas crenças espirituais. A criança Anzac não era apenas um dado. Era um ser humano, um filho amado, um ancestral. Reconhecendo isso, a equipe científica liderada por Skoa Willers sabia que precisava fazer algo diferente. Antes mesmo de publicarem suas descobertas inovadoras, eles entraram em contato com tribos nativas americanas na região de Montana. Viajaram até as reservas e apresentaram suas descobertas aos anciãos das tribos Crow, Cheyenne e de outras nações. Eles não se limitaram a apresentar os dados. Pediram orientação. Eles explicaram o que haviam descoberto. Que aquela criança era uma ancestral direta do povo que vivia naquele mesmo cômodo. A reação foi intensa e emocionante. Para as tribos, aquilo não era novidade.
mas sim a confirmação do que suas histórias orais contavam há séculos. Seus relatos da criação frequentemente falam de emergir da terra, de estar ali desde tempos imemoriais. A ciência, pela primeira vez, estava se alinhando com suas tradições sagradas. Sarah Anzi, filha da família em cujas terras os restos mortais foram encontrados, também esteve profundamente envolvida. Ela havia sido zeladora dos ossos por anos e sentia uma profunda responsabilidade em garantir que fossem tratados com respeito. Juntos, os cientistas, a família Anzac e uma coalizão de tribos de Montana tomaram uma decisão histórica. Em 28 de junho de 2014, quase 46 anos após sua descoberta, o menino Anzac foi sepultado novamente. Uma cerimônia foi realizada, mesclando ciência moderna com tradição ancestral. Representantes de diversas tribos se reuniram para homenagear o menino. Envolveram seus restos mortais em uma pele de búfalo, cantaram canções tradicionais e o devolveram à terra em um local secreto, garantindo que ele jamais fosse perturbado novamente. Foi um momento histórico, um novo modelo de como a ciência e a cultura indígena podem trabalhar juntas. As pessoas que acompanharam o desenrolar dos acontecimentos viram um mistério sendo resolvido, mas também uma ferida profunda começando a cicatrizar. Tudo isso aconteceu da noite para o dia? Claro que não. Mas para as tribos, foi a prova do que sempre souberam. Para a ciência, foi uma lição de humildade e respeito. Podemos estar perdendo detalhes importantes de sua vida, mas o legado da criança Anzac agora é duplo. Ele reescreveu os livros de história com seu DNA, mas também ajudou a reescrever as regras de como nos relacionamos respeitosamente com o passado. A criança Anzac provou que ciência e tradição podem contar a mesma história. Mas será que a ciência tem o direito de desvendar segredos que os ancestrais pretendiam manter enterrados? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever.